Salve, nação corintiana. Beleza? Beleza mais ou menos, depois do jogo de ontem, né? Vou falar um pouco no final aí do jogo de ontem, minha impressão sobre o Corinthians. Agora vamos fazer um react aí sobre um vídeo do Fala Adriano, um vídeo sobre tática, falando um pouco da tática do Dorival. Será que ele já implementa alguma coisa ali na quarta-feira ou não? Mas é isso aí. Vou fazer um vídeo sobre tática, ele vai explicar bem legal. Achei um vídeo bem interessante, vou deixar o arroba dele aí depois para vocês acompanharem, beleza? Vamos lá. Aos 62 anos, Dorival Júnior chega para ser o novo técnico do Corinthians. Conheça um pouco mais sobre os conceitos táticos do novo treinador corintiano depois da nossa vinheta. Para você, amigo e amiga ligados aqui no YouTube, eu te trago mais um vídeo no nosso canal e hoje vamos falar sobre os conceitos táticos de Dorival Júnior, o novo técnico do Corinthians para a sequência da temporada. Mas antes de falar do Dorival, peço para que você, claro, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você receba tudo em primeira mão, os nossos conteúdos, fazendo aquele convite. O conteúdo do seu time de coração você acompanha aqui, com exclusividade, no nosso Fala Adriano Esporte Clube. O técnico Dorival Júnior, de 62 anos, que estava na seleção brasileira, chega para ser o novo técnico do Timão. Aliás, o técnico Dorival Júnior que fez um trabalho excelente por Flamengo e por São Paulo, trabalho esse que o credenciou até para a chegada na seleção brasileira, não deu muito certo por lá, então o Corinthians acerta a contratação do técnico Dorival Júnior. Aliás, o Corinthians demitiu recentemente o técnico Ramon Dias, que não resistiu aos maus resultados do início do Campeonato Brasileiro, mesmo sendo campeão paulista, e o Timão acerta então a contratação do técnico Dorival Júnior. No vídeo de hoje vamos mostrar para você, torcedor corintiano, quais são os conceitos táticos do treinador Dorival Júnior, além dos números da sua carreira e também o seu sistema de jogo. Já para começar o nosso vídeo, ilustrando para você, torcedor corintiano, na tela os números da carreira de Dorival Júnior, que tem um total de 794 jogos, 383 vitórias, 188 empates, 223 derrotas, dá um total de 56% de aproveitamento, além de 13 títulos conquistados. O sistema de jogo do Dorival Júnior, geralmente ele costuma planificar a sua equipe desta maneira. Geralmente ele utiliza o 4-2-3-1, é o seu sistema de jogo mais utilizado, mas o Dorival Júnior ele vai de acordo com o seu adversário, principalmente na pressão. A gente já viu bastante isso aqui no nosso vídeo, pressionar o adversário lá no alto, ou então em bloco médio. Geralmente o Dorival Júnior ele muda bastante o jeito de planificar a sua equipe. Também pode atuar sem bola, defendendo no 4-4-2. Isso é uma característica do Dorival Júnior também. As equipes dele recuam no 4-4-2 e se defendem em bloco médio, ou até também, inclusive pela seleção brasileira, o seu último trabalho, pelo menos a seleção brasileira, a grande maioria dos jogos, o Brasil ali atacava no 4-3-3 e aí se defendia no 4-4-2. Uma das principais características do técnico Dorival Júnior é se adaptar ao adversário. Nós separamos alguns vídeos, né, ainda quando ele era técnico da equipe do São Paulo, e esse jogo, principalmente da final da Copa do Brasil, ilustra exatamente isso. O Flamengo do técnico à época, Jorge Sampaoli, fazia uma construção lá de trás, atraía o seu adversário. O São Paulo, nesse momento, São Paulo marcava em bloco médio. Percebe você, o Flamengo tentando atrair o São Paulo e o São Paulo não subiu o seu bloco, marcava ali no bloco médio. Já percebe a gente percebe o São Paulo marcando no 4-2-3-1 ali, a gente percebe o Caleri fazendo essa primeira pressão ali no zagueiro do Flamengo e faz com que o Flamengo se desfaça da bola. Percebe ali o zagueiro do Flamengo vai tentar o lançamento e acaba perdendo o lance. Separei mais um lance desse jogo também, de um tiro de meta. O Flamengo tentando sair ali de trás, e o São Paulo avança um pouco mais seu bloco, dessa vez marcando muito forte. São Paulo marcando ali mais uma vez um 4-2-3-1. A gente percebe ali os dois volantes de São Paulo, o Alisson e também o Pablo Maia, que eram bastante alinhados no meio campo. Ali a gente percebe o trio de frente, mais o Caleri fazendo essa primeira pressão. É o Caleri que vai marcar ali em cima e vai fazer com que o zagueiro do Flamengo também se desfaça da bola. No jogo contra a equipe do Fluminense, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, o Fluminense, à época dirigido pelo técnico Fernando Diniz, tinha uma característica marcante, que é atrair seu adversário para essa primeira pressão e aí o Fluminense sair em transição rápida. Mas o Dorival Júnior, nesse jogo, por exemplo, não deixou espaço para o Fluminense praticar o seu principal jogo. Percebe você, o São Paulo já marcando muito forte, muito bem encaixado ali na frente, não deixando a equipe do Fluminense jogar. Eram 3 jogadores ali contra 2, ou seja, gerando superioridade numérica naquele momento, fazendo com que a equipe do Fluminense se desfazesse da bola, e aí a bola sobra no pé
do jogador do São Paulo, no caso do Pablo Maia, que ele vai receber esse passe. A bola, ele rolou a bola ali, o jogador do São Paulo, o Pablo Maia chega e finaliza para boa defesa do goleiro Fábio. Contra o Corinthians também, pela semifinal do Campeonato da Copa do Brasil, foi a mesma ocasião. São Paulo subia o seu bloco, fechava a linha de passe corintiana e forçava principalmente o Corinthians ao erro. Vai perceber agora o Gil tentando sair, o São Paulo sobe a sua pressão, o goleiro Cássio vai fazer o passe ali pro Fábio Santos, mas percebe você o volante Alisson, ele sai ali do meio campo e vai ali ao encontro, vai ali na perseguição no lateral corintiano e ali ele consegue interceptar essa jogada. Então dá pra perceber que é um time bastante interessante esse Dorival Júnior, quando o São Paulo marcava muito forte, a depender do adversário, muitas das vezes pressionava alto, muitas das vezes pressionava no bloco médio, então o Dorival definia muito bem a sua estratégia. A depender do adversário, ele pressionava muito alto, a depender do adversário, pressionava em bloco médio. A fase de construção do São Paulo, do técnico Dorival Júnior, era bastante interessante, atuava sempre nesse 3+2, né? Muitas das vezes atuava também numa construção mais sustentada, mas a gente percebia que o 3+2 funcionava melhor. No caso ali com o Rafinha baixando entre os zagueiros para fazer essa saída, Alisson e também Pablo Maia participando dessa construção da equipe do São Paulo. O São Paulo sempre buscava principalmente as costas do adversário com ponta, ou então sempre o Lucas vinha buscar. No caso pela esquerda ali era o Caio Paulista, que tentou ali passar as costas do lateral corintiano. Então era uma característica do São Paulo de começar a construção no 3+2 e sempre tentava inclusive achar um atacante em melhor condição para fazer essa transição. Com a seleção brasileira não mudou muito essa sua construção de jogo. E se você estiver gostando do nosso vídeo, deixa o like para que chegue mais e mais torcedores do Corinthians. Era um 3+2, dessa vez o Danilo baixando entre os zagueiros para fazer essa construção, e a gente percebe ali o Rodrigo que vai fazer essa transição. Rodrigo recebendo ali do volante e já fazendo essa transição um pouco mais à frente. A gente vai observar também no São Paulo o Lucas participando dessa fase de construção ofensiva lá no São Paulo. A gente já percebeu o São Paulo construindo mais uma vez no 3+2, e a gente vai perceber o Rafinha entregando um passe pro Lucas, um passe em ruptura, o Lucas recebendo essa bola e aí consegue fazer a sua jogada ali na entrelinha do adversário. Aí o Rafinha já prepara o passe, já observa o Lucas ali na entrelinha, o Lucas domina, tinha ultrapassagem do Rato, que aí dava uma condição melhor, o São Paulo jogava com 2 contra 1, e aí gerou esse espaço, o Lucas consegue sua jogada e aí finaliza, mas era o São Paulo que tinha essa característica de construir no 3+2, ele levou essa característica também para a seleção brasileira e tinha transição rápida com os seus principais jogadores, jogador rápido, um ponta ou então até mesmo um meia, buscando essa bola e fazendo essa transição rápida. Então era uma característica do Dorival Júnior, o 3+2, e aí chegando à frente criava bastante ocasiões de gol com os jogadores que recebiam essa bola na entrelinha e criava bastante espaço ali na defesa do adversário. A gente observando um pouco o São Paulo do técnico Dorival Júnior finalizando as suas jogadas de ataque, a gente percebe que era um São Paulo que começava a jogada num corredor e finalizava por outro, e muitas das vezes utilizava-se da bola longa, como a gente já vê agora nessa jogada, o Lucas Beraldo recebendo ali para começar essa jogada, no 3+2 mais uma vez, mas ele vira lá pro lado direito, aí ali o jogador São Paulo ajeita de cabeça, o Gabriel Neves observa essa ultrapassagem ali do Caleri às costas da zaga do Sport e faz o cruzamento. Agora perceba você, vários jogadores de São Paulo nessa movimentação, né? Ali é a jogada finalizada pro gol, mas é uma jogada interessante. Contra a equipe do Corinthians, a gente percebeu muito isso na semifinal da Copa do Brasil. São Paulo colocava muitos jogadores no campo de ataque e forçava que o Corinthians viesse para o lado onde está a bola. Então ali o Lucas recebendo na entrelinha, pedindo essa bola na entrelinha. Agora observe o bloco de marcação corintiano, né? Praticamente de olho no Lucas, observando o Lucas, e esqueceram ali aquele corredor do lado direito. Então uma característica do Dorival é esse tipo de ataque, de tentar encontrar um jogador mais livre do outro lado para as jogadas serem finalizadas. Aí no caso o Lucas recebendo a entrelinha, consegue dar o passe para o Rato e o Lucas segue essa jogada e aí finaliza pro gol ali, esse que seria o segundo gol da equipe do São Paulo contra a equipe do Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Contra o Flamengo na final, né, da competição, a gente percebeu um São Paulo que atraiu o Flamengo para um lado, a gente percebeu praticamente todo o time do Flamengo ali no setor da bola, e inteligente o Rato vira lá pro lado esquerdo, o Rato observa a ultrapassagem do Caio Paulista no lado esquerdo, faz essa inversão de jogada e o São Paulo assim constrói o seu gol
contra a equipe do Flamengo na decisão da Copa do Brasil. E a gente percebe o próprio Dorival Júnior chamando o São Paulo, né? Chamando inclusive o próprio Rodrigo Nestor a atacar esse espaço deixado pelo Wesley, gera dúvida no lateral flamenguista em qual jogador que ele deve marcar, aí ele opta por marcar o Rodrigo Nestor, e o Rodrigo Nestor dá esse passe ali na segunda trave para a cabeçada do jogador Calério, centroavante São Paulino, para fazer o gol. Aí, o gol que inclusive esse dava 1-0 para o São Paulo naquela ocasião. Então era uma característica do Dorival Júnior, trouxe bastante para a seleção brasileira. Nós não conseguimos trazer alguns jogos da seleção brasileira aqui justamente por conta de direitos autorais, mas quem assistiu os jogos da seleção brasileira observava um Dorival Júnior que atacava muito em transição rápida, buscava sempre essa mudança rápida de corredor, tentava atrair o bloco de marcação do adversário para um lado para finalizar as suas jogadas de outro. É assim que o Dorival Júnior planifica a sua equipe, é assim que ele tem esse sistema de jogo, um sistema de jogo bastante qualificado, é um time que é bastante equilibrado. Eu considero um time equilibrado, o time do Dorival Júnior, sabe atacar muito bem, sabe se defender muito bem, e assim ele conseguiu títulos expressivos no Flamengo, foi campeão da Copa Libertadores, foi campeão também da Copa do Brasil, e com o São Paulo conseguiu aí o título também da Copa do Brasil, e que o credenciou a seleção brasileira. É bem verdade que não deu muito certo, mas a gente conhece o trabalho do Dorival Júnior, sabe o potencial que ele pode trazer à equipe corintiana. Mas eu quero saber a sua opinião, quero saber o que você pensa, quero saber, você, torcedor corintiano, o que você acha dessa nova contratação, o novo técnico corintiano, Dorival Júnior, de 62 anos, ele que tem aí a missão de levar o Corinthians na temporada de 2025. Escreva pra gente nos comentários, eu vou ler sua mensagem aqui no nosso canal, e lembrando, nós temos uma meta bastante agressiva em 2025, que é chegar aos 20 mil inscritos, e claro, contamos com o seu like. Isso aí, pessoal, seguem ele lá, fala Adriano, curta, assiste os vídeos dele lá, que é bem legal. E eu vou dar aqui minha opinião sobre o Corinthians em geral. Primeiro sobre o Dorival, realmente eu não lembro de times dele ser tão covarde igual os times do Corinthians. O Corinthians teve um problema, ele foi treinado por treinadores, por técnicos covardes, assim, covardes futebolisticamente falando. Então, o Corinthians ele foi treinado por Luxemburgo, por Mano Menezes, o Vitor Pereira era o único que não era tão covarde assim. Era um time mais incisivo, jogava um pouco mais ali pelas pontas e tal, mas não era tão covarde. A covardia que o Corinthians jogou contra o Palmeiras naquele 2-0, contra esse Flamengo, contra outros times, é uma coisa assim absurda. Aí você vai ver o Software Score lá, vai ver que as estatísticas, o Corinthians é um dos times que mais corre, mas mais corre tudo errado. Teve um lance assim no jogo que ficou muito nítido. Uma briga ali perto da área do lado esquerdo do ataque do Corinthians, o Wesley relou na bola, a bola saiu para escanteio, para lateral. E ele ficou indignado. E na hora eu percebi por que ele tá indignado. Porque agora o Corinthians tem uma chance de cobrar um lateral e subir as linhas, que eles não estavam deixando. E o Corinthians subiu a linha, foi naquela hora que o Corinthians melhorou um pouco. Então, pra você ver, o Corinthians não tem esse pensamento. O cara do Corinthians chega dividindo e dá chutão. O Mateuzinho realmente tá jogando... Melhorou, tá jogando bem esse ano. Mas, teve uma bola que ele chegou, ele podia chutar em cima do zagueiro, chutar pra frente, ele chegou dando um chutão pra torcida. Tipo, isso aí não tem sentido nenhum. Falta um pouco ali de inteligência tática no Corinthians. Não é pouco não, falta muito. E eu acho que o Dorival vai conseguir fazer isso. Sinceramente, eu acredito muito. O Dorival ali sempre foi, como eu já falei, minha primeira opção sempre foi o Dorival. Eu acho que ele vai conseguir fazer isso. De resto, agora os reforços que a gente precisa, 2 zagueiros, um que chegue para ser titular absoluto e outro, pelo menos, razoavelmente bom, melhor que os nossos, qualquer um, na verdade, né, para ser melhor. E um meio ali de armador, que a gente viu que, eu acho que o Coronado não dá, é triste falar isso, porque eu gosto do Coronado, mas acho que não dá. Um lateral direito reserva e um atacante para quando quiser fazer essa formação, com 3 atacantes. Cara, o Romero não volta mais para marcar, o Romero não é mais aquele garoto não, ele não consegue mais marcar o lateral. Então, se quer fazer uma formação com ponta, precisa ter 2 pontas. A gente não tem para fazer 3 atacantes, eu sei que ali o Mendes jogava mais de armador e tal, mas mesmo assim não dá. Então, é isso aí. Essa é a opinião de vocês. Eu acho que o Corinthians tem chance de brigar, sim, por título esse ano. Eu acredito que o Corinthians tem chance de brigar por uma das Copas, pelo menos ficar entre os 4 do brasileiro. O Dorival arrumar esse time, chegar a uns 2, 3, 4 reforços aí, eu acho que dá.
e começar a mudar essa mentalidade do time do Corinthians. Eu acredito que o Dorival vai começar a mudar para que o ano que vem a gente brigue por todos os títulos, disputar e ir direto para Libertadores. Se a gente conseguir esse ano, seria um feito muito bom, já na minha opinião. Já tem o Paulista, uma vaga direta para Libertadores, ganhando uma Copa ou ficando entre os quatro. E o ano que vem brigar aí por títulos importantes, que tá na hora, né? Tá na hora. Isso aí, pessoal. Mais um vídeo aí. Curtam, compartilhem com seus amigos aí se gostaram do vídeo, segue a gente, escreve, deixa seu comentário aí o que vocês acham, eu vou responder os comentários que tiverem, o que vocês acham do Dorival, você acha que realmente vai fazer diferença aí ele entrando com essa parte tática, vocês acham que o Corinthians realmente é um time covarde porque teve treinadores covardes ou não, vocês discordam, se discordar também é isso aí. Valeu, tamo junto, até a próxima, boa semana pra nós, valeu.